Então vamos lá, meus amigos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Olha só, eu fiquei de comentar aqui com vocês o debate, e ao contrário do que muitos aí estão alegando, né? Fizeram um gráfico falando que foram convidados pessoas que votaram no Ciro e na Tebet para assistirem esse debate e depois votarem em quem foi melhor, né? E o Lula, nesse tipo de sondagem, o Lula foi melhor. O Lula pode ter sido melhor em questão de autoridade, principalmente nessa questão aí da pandemia, que ele bateu bastante na tecla. Depois ele foi para umas questões aí ligadas à educação, perguntou ao Bolsonaro quantas universidades ele fundou e tal. Mas eu não estou conseguindo enxergar a coisa nesse sentido, né? Porque existe o debate que ele vai levar um entendimento para uma camada específica da sociedade, e existe esse mesmo debate que pode levar um outro entendimento a outras camadas da sociedade. E é mais ou menos nisso aí que mesmo eu, né, apoiando o Lula nessas eleições, voto útil, eu acho que o Lula não foi tão bem assim. Principalmente naquele segundo momento de debate livre, onde cada um tinha 15 minutos ali para usar da melhor forma. O Lula, ele se preocupou muito mais em querer tentar desmentir algo que o Bolsonaro colocou a respeito dele, do que partir para a mesma seara, né? O Bolsonaro, ele faz um debate que ele é todo construído na base do blefe e na base do meme, né? O negócio lá, por exemplo, da população carcerária votar no Lula e não votar nele, né? Tipo, porque ele é um meme. O meme entra pra internet e tal, as pessoas sondam isso aí e é o que traz uma linguagem popular. O Lula refutou ele de uma forma magistral, falando assim: quem votou em mim foi o povo brasileiro. Você vai desumanizar ou desbrasilizar o povo porque ele é da família de alguém que cometeu um delito ou alguma coisa assim, porque é pobre ou mora na favela, né? Não é por aí, né? E nisso aí ele foi muito bem, mas sabe, não passa um contra-ataque que é estruturado na linguagem memética, né? A linguagem dos memes aí, dos jargões que estão aí na internet. É por isso que o Bolsonaro é um fenômeno. Ele soube construir essa linguagem e ele a exerce muito bem. Mas é claro que teve momentos no debate que o Lula foi assim, ele deu provocações, fez provocações muito boas, fez provocações muito boas. Por exemplo, essa aí da cadeia é um deles. Outro momento foi de zoar ele de ser um cara excêntrico, né? Que sai para fazer live 2, 3 horas da madrugada, e dentre outras coisas, né? Foi muito. Nesse ponto, o, o Lula foi muito bem posicionado, né? Na hora que a Vera Magalhães foi perguntar, o Lula chegou assim e falou assim: olha aqui, Vera, eu tô indo em direção a você pode ter certeza que eu não vou agredi-la, né? Ele falou algo nesse sentido, assim, dando uma provocação no Bolsonaro, que é a última vez, o último encontro que ele teve com a Vera, ele foi um trator, ele foi um ogro, teve falas extremamente machistas, falando assim: você só pode dormir comigo aí, você só pode dormir pensando em mim. Ou seja, aquele jeito tacanho dele, né? Então, nesse momento, o Lula, ele foi bem, mas a partir do momento em que o Bolsonaro começou a ficar fazendo a linguagem memética, o Lula meio que deu uma desestabilizada, cara. E ele ficou, sabe, ele ficou inquieto. Assim, o Lula literalmente ficou inquieto, cara. Eu fiquei assim: caralho, Lula, você vai pegar isso aí, você vai morder essa isca, cara. Ataca o Bolsonaro na onde ele também é o ponto fraco dele, hein? Flávio Bolsonaro, rachadinha, fala dos extratos bancários, fala lá, assim, sei lá, tenta passar isso para a opinião pública, né? Onde já se viu um assessor, né, ter que sacar todo o dinheiro dele,
né? Nem aquele sitiante mais rudimentar que guardava dinheiro no colchão não faz isso mais, né? E poderia estar. Ué, o que está por trás aí? Por que você sempre foge das entrevistas quando entra nesse assunto? Ataca o Bolsonaro pela corrupção dele também, cara. Volto a dizer, né? São dois políticos que, na minha opinião, não tem a moral lá na topa para falar de corrupção. Nos dois governos teve corrupção, mas um tem uma legitimidade democrática que o outro não tem. O Bolsonaro, ele furou ele quebrou um artigo que é considerado regra de ouro. E nisso aí, o Lula podia ter surfado nisso aí, cara. E não sei por que ele não fez. Sinceramente, já tem gente falando aí que o Lula tá começando a ficar senil, tá começando a sagacidade dele foi, digamos que foi embora, né? Principalmente num confronto, que é uma coisa, o Lula ainda falando, né, de uma forma pastoral para convertido, ele ainda é assim magistral, né? Ele fala com muita propriedade, ele é poético, ele tem... Agora, outra coisa é o Lula ali num confronto e tentando degladiar por meio dos argumentos com outra pessoa. Exige muito mais da sagacidade e talvez, né, não vou negar, a idade vai chegando, a gente, né, principalmente se a pessoa não for um intelectual, porque se a pessoa for um intelectual, realmente, né, ela está exercitando aquilo ali todo dia. Então a pessoa pode estar com 90 e tantos anos que vai ser ainda um grande orador, um grande argumentador, vai ter muita facilidade para refutar o que quer que seja. Agora, infelizmente, o Lula não tem isso, cara. O Lula, ele é um personagem que ele tem, sim, o seu valor na qualidade de ser um sujeito poético, que o discurso dele é poético, mas nem sempre isso aí vai estar casando com uma sagacidade ali para enfrentar o Bolsonaro naquele debate. Um Bolsonaro que tem uma linguagem memética que não corresponde necessariamente à realidade, fica blefando ali ao vivo, né, de uma forma grotesca, né, falando, o seu Paulo Freire não deu certo. Pelo amor de Deus, porra. Assim, é meme, velho. É meme, é fake. Não tem substância ali. Aquilo ali tá à deriva de qualquer sustentação na realidade, saca? Paulo Freire, cara, o método Paulo Freire nunca foi aplicado no Brasil, mesmo porque o método Paulo Freire não é um método de alfabetização, né, do mainstream educacional, né, que é a alfabetização da pessoa quando ela é criança, que ela está ali na mais tenra idade. O método Paulo Freire é um método de educação de adulto, uma alfabetização quase que relâmpago, de coisa de 3 meses, um analfabeto já estaria lendo um livro e compreendendo o significado. É por isso que ele é reverenciado nas maiores universidades do mundo, nas maiores e mais respeitadas. O Brasil, cara, está numa crise de identidade de tamanho que eles não estão conseguindo compreender nem a grandeza dos próprios intelectuais, daquelas pessoas que transcenderam ali e elas têm respeito universal, né? Isso que eu fico de cara. Por isso que eu falo, cara, o brasileiro, ele está padecendo uma crise de identidade. Ele já não sabe mais quem ele é. Se por um lado o Brasil já teve um reencontro de si consigo mesmo, né? Palavras do próprio Lula, hoje ele está mais perdido que Adão em Dia das Mães. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.